Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aí de videoaula de geometria, temas importantes aí. Primeiro tema, teorema de Tales. Segundo tema, teorema da bissetriz interna numa mesma videoaula. O teorema de Tales é bem simples e rápido. Você vai ter, por exemplo, três retas, R, S e T. A R é paralela a S, que é paralela a T. Você vai ter um feixe de retas paralelas e você vai ter duas outras retas, por exemplo, R1 e R2, duas retas cortando esse feixe de paralelas. E nessa brincadeira você vai ter quatro segmentos, né? Você vai ter esse segmento que vem daqui até aqui, eu vou chamar ele de A, esse aqui eu vou chamar de B, esse aqui eu vou chamar de C e esse aqui eu vou chamar de D. O teorema de Tales diz que há uma proporção entre esses lados, ok? O que significa isso? Que se eu pegar o A, eu posso dividir por B. Se eu estou dividindo na vertical, o A dividido por B, esse resultado dessa divisão é o mesmo que C dividido por D, beleza? Então, esse é o teorema de Tales. Você tem um feixe de retas paralelas, duas retas cortando esse feixe, e aí você tem essa proporção. E aí a gente tem esse primeiro exercício, né? Você tem três lotes, aí a parte de baixo, né? Eu vou transferir para cá. Aí você tem três lotes, uma rua assim e outra rua assim, certo? Aí os lotes estão assim, ó. Ou seja, é o teorema de Tales purinho quando você olha para essa questão, certo? Eu sei que aqui é 40, eu sei que aqui é 30, eu sei que aqui é 20, eu sei que aqui é x, eu sei que aqui é y, eu sei que aqui é z. Ele disse que daqui, ó, de x até chegar em z, eu tenho exatamente 135 metros, digamos assim. Ele pede o valor de cada medida. Eu vou calcular uma medida e vocês vão calcular as demais, beleza? Como que eu calculo isso? Então eu vou usar diretamente o teorema de Tales. Duas retas cortando um feixe de paralelas. Porém, as paralelas estão na vertical e aqui está na horizontal. Não vai fazer diferença, é só tomar cuidado. Como que eu faço o cálculo, Humberto? Simples. 40 dividido por x. 40 está para x. Ou 30 está para y. Ou 20 está para z. Tá vendo? Eu estou fazendo as proporções. Agora, mas tem esse 135. O que é esse 135? Que é a soma de tudo. Ué, então, peraí. A soma de 40 mais 30 mais 20, 40 mais 30 mais 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A soma de 90, a soma de todos esses caras vai estar para a soma dos de cima. Sempre de baixo para o de cima, de baixo para o de cima. Ou de cima pelo de baixo, tanto faz. Mas tem que seguir uma lógica, ó. Eu estou pegando sempre de baixo, de cima, de baixo, de cima, de baixo, de cima. A soma toda de baixo, 90. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. Sobre a soma de cima, 135. Ué, Humberto, mas como é que você vai fazer agora? Ué, o fazer agora é muito simples, né? É só você fazer o quê? É só você pegar uma parcela, né? Por exemplo, 40 dividido por x e pegar do outro lado uma parcela, a última parcela que é só numérica. E aí esse cálculo vai gerar para mim o resultado de x. E aí é só fazer, ó, 90 vezes x, 90x, 40 vezes 135, já vou fazer aqui na calculadora, 40 vezes 135, eu tenho 5.040. Beleza? Beleza. Então eu vou achar o x, passa o 90 para cá dividindo. Se eu dividir 5.400, não sei se eu falei certo da outra vez, dividido por 90 dá exatamente 60 metros. Então eu descobri o valor de x. Beleza? Então basicamente, teorema de Tales está aqui. Beleza? Beleza. Outro exercício interessante de teorema de Tales. Trouxe o outro exercício para cá para ficar mais amplo. Eu quero mostrar para vocês que esse exercício é aquele clássico exercício de... muita gente vai falar assim, nossa, é tão fácil fazer por semelhança de triângulos. Sim, a semelhança de triângulos é uma particularidade do teorema de Tales. Mas, né, você pode também fazer o teorema de Tales, seria mais difícil este problema. O problema daquelas ruas lá ficou tranquilo por teorema de Tales, né? Mas eu vou mostrar as duas possibilidades de resolução, né? Aula de semelhança de triângulo, link na descrição. Esse quadrado ele tem lados medindo 3, conforme enunciado ao lado, né?
E aí ele pede a medida de AB. Perceba aqui o enunciado, tudo bonitinho aqui, eu transferi para cá. Ué, Humberto, ele é semelhança de triângulo. É meio que nítido isso, né? Por que que é nítido isso? Esses triângulos são semelhantes, ou seja, esse triângulo grandão, imagina que esse aqui é o triângulo grandão, ele tem esse ângulo de inclinação que é o ângulo alfa. Aqui mede R, que é a medida AB, e aqui tudo mede 4, certo? Porém, se você pegar esse triângulo pequenininho aqui, de cima, ele tem lados aqui medindo 3 e aqui medindo 4 menos 3. Então, essa medida, por mais que não está proporcional, como esse lado é 4, então se tudo, como esse lado é 3, como tudo é 4, 4 menos 3, então esse pedacinho aqui é 1. Basta fazer a semelhança de triângulo e o exercício sai rapidinho, né? 4 proporcional a 1, 4 dividido por 1, igual a R dividido por 3, né? Multiplica cruzado, você vai descobrir que o raio é 12. O R, falei raio, né? Mas é o R que é a medida. Deu um probleminha na gravação, voltei, pessoal. Então, eu acabei de encontrar, né, que o valor de R é 12. Falei raio, mas é a medida de AB. Eu quero mostrar para vocês que isso aqui eu consigo resolver por teorema de Tales também. Ué, como que você vai resolver, Humberto, por teorema de Tales? Jura? Juro. Vai ficar mais difícil? Vai. Só quero mostrar que existe o teorema de Tales nessa questão. Então, perceba. Eu tenho que essa medida aqui, ela é R. Que é o que eu quero. Digamos que eu não sei lá o que eu quero. Pô, chamo de R. Tudo bem? Beleza, beleza. Essa medidinha aqui é 3. Então, consequentemente, essa medida aqui é R menos 3. Beleza. O que eu faço? Tudo aqui é a hipotenusa do triângulo, que é lados R e 4, certo? Então, eu tenho que essa medida toda eu consigo encontrar, né, pelo teorema de Pitágoras. Eu só vou escrever ela aqui, certo? E essa medida aqui também eu consigo por teorema de Pitágoras também. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que se aqui R e aqui é 4, por exemplo, num triângulo aqui é R e aqui é 4, aqui eu chamo de A. Pelo teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a R ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é 16. Então, A é igual a raiz de R ao quadrado mais 16. Beleza? Beleza. Então, esse pedaço todo aqui é raiz de R ao quadrado mais 16. Beleza? Beleza. Esse pedacinho aqui eu consigo pelo teorema de Pitágoras aqui também. Eu chamo aqui de A. A ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A igual a raiz, valores positivos só. 3 ao quadrado, 9 mais 1, 10. Então, aqui é raiz de 10. Esse pedacinho é raiz de 10. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que eu consigo, por teorema de Tales, através da seguinte proporção, vai ficar atividade para vocês. Raiz de 10 dividido, peguei agora de cima para baixo. Raiz de 10 é sombra, digamos assim, em relação a 3. 3 é a sombra do raiz de 10. Tudo que é R ao quadrado mais 16 é a sombra de tudo que é R. Beleza, beleza. Esse cálculo aqui, dica, eleva o quadrado aqui, eleva o quadrado aqui. Esse exercício aqui eu fiz para o teorema de Tales, vai dar a mesma resposta valendo R12. Faça o cálculo e verifique isso. Então, eu mostrei que há o teorema de Tales de uma questão que muita gente vai fazer por semelhança de triângulo. Beleza. Só estou mostrando a aplicabilidade também do teorema de Tales. Beleza. Continuando, agora vamos lá. Vamos ao teorema da bissetriz interna. O teorema da bissetriz interna é um teorema muito importante e muito simples. Se você tem um triângulo, certo? Esse triângulo aqui, vamos dizer, esse triângulo é chamado de ABC, ok? Existem vários ângulos e existe a bissetriz. O que é bissetriz? É um segmento, é uma retinha aqui, um segmentozinho aqui, que corta o ângulo ao meio, divide em dois. Então, se aqui fosse 40, seria 20 para cada lado. Se fosse 50, seria 25 para cada lado. Essa bissetriz vai bater no lado oposto.
e vai dividir, por exemplo, aqui eu vou chamar de M e aqui eu vou chamar de N. O que a gente tem de relação? Digamos que esse lado eu vou chamar de Azinho, esse lado eu vou chamar de Bzinho. O teorema da bissetriz interna é oriundo do teorema de Tales, que através disso você chega na seguinte conclusão. Qual é a conclusão? Esse lado você pode dividir por esse, essa razão é igual a essa razão, que é B dividido por N. Deu para entender? Dividir o lado oposto, então, consequentemente, esses lados do triângulo são proporcionais a esse pedacinho que ficou sobrando. Então, essa é a relação do teorema da bissetriz interna. Correto? Vamos para um exemplo para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando. Olha só. Então, temos um exemplo aqui muito interessante que fala o seguinte. É só um texto, né? Então, fala assim. O perímetro de um triângulo é 100, né? A bissetriz de um dos ângulos, né? Ela divide o lado oposto em dois segmentos, que é 13,5 e 22,5, né? A medida. Ele quer saber qual é os lados, né? A medida dos lados. Então, a gente não tem o desenho, a gente vai ter que inventar um desenho aqui. Vou fazer um triângulozinho aqui. Vamos dar um exemplo aqui, tudo bem? Fiz o triângulo A, B, C. Eu tenho um ângulo aqui, não sei quanto é. E eu tenho uma possível bissetriz que corta ele e bate em cima do lado BC, conforme foi identificado na figura. Esse lado BC ele é dividido em dois pedacinhos, é só lembrar do teorema da bissetriz interna. Aqui ficou 13,5, por exemplo, e aqui ficou 22,5. Certo? Ficou dois lados aqui em cima. Vou chamar esse lado de A e esse lado de B. Tudo bem? O que vocês precisam saber? Não precisam esquecer que o perímetro foi dado e o perímetro foi dado por 100. Tudo bem? Tudo bem. O que é o perímetro? É a soma de A, perímetro do triângulo. É esse lado mais esse lado mais esse lado. Por acaso do destino, o lado BC, obviamente, se tem dois pedacinhos, 13,5 e 22,5, você vai somar, vai dar 35, 36. Então, esse lado aqui vale 36, ok? Beleza, então significa o que o perímetro? O perímetro é a mesma coisa de A mais B mais 36. Beleza? Essa soma mais essa medida mais essa medida mais essa medida somada dá 100. Isso gera para mim uma seguinte equação importante para a questão, que é A mais B é igual a 100. O 36 está somando, vem para cá diminuindo. Eu descubro que A mais B vale 100 menos 36, dá exatamente nosso querido 64. E por fim, eu posso isolar uma letra dessa, por exemplo, a letra B. Se eu isolar o B, dá 64 menos A, só jogar o A para lá. Por que você fez isso, Humberto? Porque teoricamente agora eu consigo fazer pelo teorema da bissetriz interna. Questão clássica, teorema da bissetriz interna. Vou desenhar de novo, como se eu estivesse desenhando tudo novamente, certo? Aqui cortou ao meio. Eu tenho aqui o lado B, lembra? Mas o B é 64 menos A. Eu tenho um lado aqui que é o lado A. Eu tenho aqui que é 13,5 e eu tenho aqui que é 22,5. E assim, pelo teorema da bissetriz interna, eu posso fazer aquela proporção. Qual é a proporção? O lado é dividido pelo pedacinho, sombra dele, como se fosse sombra dele, projeção dele que a gente fala, digamos assim, se fosse vertical aqui, né, fosse perpendicular. E em cima, o outro lado, 64 menos A, vai estar proporcional a esse outro pedacinho. Certo? E aí, basta fazer o cálculo. Vou fazer o cálculo rapidinho para vocês aqui. Vamos lá. Multiplicou cruzado, proporção. Show. Você vai ter 22,5 vezes A, 22,5 A, igual 13,5 vezes 64, 13,5 vezes 64, calculadora para que te quero, 864. Por fim, 13,5 vezes A, 13,5 A negativo.
Esse A vem para cá, vai ficar 22,5A mais 13,5A. Isso tudo é igual a 864. Por fim, eu encerro a questão como? Já sabemos que 22,5 mais 13,5, no caso aqui, é A, vai dar 36A. Do outro lado, 864. Passa o nosso querido 36 dividindo, e assim eu finalizo e encontro a resposta de 864 dividido por 36 dá exatamente 24. Gente, se A é 24, basta achar o B. Qual é o B? 64 menos 24 dá exatamente 40. E assim a gente encontra o B também e encontrou os dois lados do triângulo. E assim a gente finaliza essa videoaula. Um pouco de bissetriz interna e um pouco de teorema de Tales. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, bons estudos e não esqueça. Tá com dificuldade? Lembre-se, tamo junto, tô aqui para ajudar. Um abraço, tchau, tchau.